narrativa de que a pandemia é culpa da China, de que o desemprego é culpa do governador e que ele é o bonzinho que deu o auxílio emergencial. E aí ele pode ser reeleito. Mas se o mercado não quiser, ele não vai ser reeleito. Não vai, isso é verdade. Quem manda é o mercado. E isso é tão verdade, confrade, porque é o seguinte, quem tem costume de pesquisar na internet e quiser pesquisar, pesquise. O discurso do Bolsonaro, antes dele ser pré-candidato ou candidato a presidente, era um. Agora estão indo muito em Furnas, privatizar Furnas. Inclusive falam, né, que me criticam. Você poderia, por exemplo, construir a nossa nuclear de Angra sem ser com dinheiro público? Não tem, quem ia fazer? Eu sei que está fora por enquanto, mas está Itaipu Binacional. Você poderia fazer Itaipu Binacional com dinheiro particular, de empresário? Não, tinha que ser com o público. Agora, você pegar toda a nossa energia e botar na mão de outros países, especial os chineses, eu acho que isso não é boa coisa, não. Tá? Você botar todo o nosso subsolo, como está sendo colocado, e alguns falam besteira, né? O cara só fala em nióbio e grafeno. Ou quer que eu fale o quê? Em areia, em cascalho, em barro, em lama. Tá? Esses minerais são os minerais aqui que impulsionam, vão impulsar países no mundo para o sucesso. Até os cientistas dizem que as maravilhas do grafeno, né, movimentarão nessa próxima década $1 trilhão. E nós aqui estamos ignorando completamente isso. Então estamos botando nosso subsolo, terras agricultáveis na mão de estrangeiros, em especial chineses. Voltando ao sistema financeiro, os caras têm que sentar-se à mesa para conversar também. Você não vê o sistema financeiro reclamando de nada. Tá bom para eles, mais de $1 trilhão por ano de juros. Ninguém quer dar calote neles. Longe disso. Mas você não pode ter um país cuja economia funcione para eles. O Brasil deu uma respirada, o pessoal aumenta a taxa Selic. Cada 1%, mais 36 bilhões por ano para os caras. Ainda fala em tornar o Banco Central independente. Eu quero estar no Banco Central. Os caras que vão decidir, todo o esforço que eu faço aqui, sobrou um dinheiro, vou aumentar a Selic porque eu sou independente para evitar a inflação na frente. Essa é a conversa dos caras. Quando ele se candidatou oficialmente para a presidência e passou a concorrer às eleições, que ele passou a fazer a viagem para os Estados Unidos, o discurso dele mudou. Por quê? Porque você tem que alinhar o teu discurso com o mercado, cara. Então quem manda é o mercado, não é o povo. O povo tá aí amigo, alargado aí de qualquer jeito. Exatamente. Então, vale lembrar como que foi a época do impeachment da Dilma. As ações da Petrobras a 5,50. Né? Hoje a ação da Petrobras está R$23. Com essa crise toda. Com essa crise toda, em quarentena, o mundo em quarentena, não é o Brasil não, o mundo, e a ação da Petrobras está R$23, e com o impeachment da Dilma, onde o mundo estava a pleno vapor crescendo, só quem não estava crescendo era o Brasil, a ação a 5,50. É porque a esperança é a privatização, né? Então aí a ação da Petrobras aí cresceu 200, 300% aí em pouco tempo, muita gente ganhou dinheiro, por quê? Porque o mercado não queria mais ela. Então, a partir do momento que o mercado te rejeita, infelizmente, na nossa sociedade, a classe média que nós temos, o governo não se sustenta. Mas é o seguinte, eu vou falar de agora, como é que fica esses apoiadores do governo aí? Os olavistas que tanto criticaram o governo, agora vê essa nomeação do Michel Temer, porque é meio esquisito, não é? Olha, o pessoal endinheirado, como por exemplo o Salim Matar, o Paulo Guedes, o Sérgio Moro, o Mandetta, esse pessoal que ou é endinheirado ou tem uma carreira política já sólida, e esse pessoal debandou do governo, Paulo Guedes ainda não, mas ele é rico e ele quiser sair amanhã ele sai, que ele não depende daquele salário lá. Aquele salário para ele é uma semana de almoço. Mas então o que acontece? Esse pessoal não está interessado em dinheiro. Esse pessoal está interessado em carreira política ou prestígio, não é? Porque dinheiro já tem, não é? Ou então carreira política que o cara vai seguir. Né? Agora, a quem tá de olho em carguinho é esse pessoal do Olavo de Carvalho, que nunca teve nada na vida, que aí o Olavo falou, tem um aluno bom lá para ocupar tal cargo, né? Igual o cara do secretário das Relações Exteriores, né? Vai lá e ocupa o cargo, né? Que é um moleque, né? Falou que tinha mestrado, não estava na graduação, uma bagunça, né? Então, esse camarada aí tá de olho no carguinho, né? Pra ele falar, fui secretário do governo tal, né? Lá na frente, aí o cara consegue ter outros cargos, ter privilégio, arrumar emprego em lugar melhor porque ocupou um cargo no governo. Agora,
esse pessoal aí vai ficar até o final, vai receber até o último salário se o governo tiver desgastado. Não, mas eu digo E aí que- vão falar o seguinte, eu fiquei porque eu sou fiel. Não, ficou nada, ficou pelo salário, pelo pô. salário. Mas, ô, confrade, o que é engraçado é que é o seguinte, como é que fica o discurso? Que o discurso era um contra toda essa velha guarda política, PT, PMDB, PCdoB, que durante muitos anos governou o nosso país aí nessa aliança, e o próprio PMDB. E o Bolsonaro dizia sempre assim, se for pra me fazer do mais do mesmo, eu tô fora. Só que o cara, irmão, a corda tá estourando e o cara, a água tá batendo no queixo dele. E ele foi, querendo ou não, irmão, essa nomeação do Michel Temer, pra quem acompanha a política há muitos anos no Brasil, é um pedido de socorro pra aquilo que você falou, da perseguição do Alexandre de Moraes, parar de encher o saco dele, e ao mesmo tempo é um pedido de socorro no Congresso para aprovar as reformas que ele tem com o Paulo Guedes para poder passar, porque o Michel Temer, querendo ou não, ele é da velha guarda, muitos daqueles políticos que estão lá, deputados e senadores, seguem o que Michel Temer fala, cara. Sim, mas essas alianças aí com pessoas já notoriamente, né, de caráter duvidoso, não é de hoje. Não é de hoje, não é? Conforme eu já disse, a aliança com o Roberto Jefferson já faz um tempo. Não, e é engraçado que é o seguinte, eu confio, essa aliança do Roberto Jefferson, é que eu não entendo é o seguinte, cadê os bolsonaristas agora aqui? E o próprio governo, aqui só para falar, e o próprio governo, as pessoas que fazem parte do governo ali, o próprio Bolsonaro, ele estava metido com esquemas. Se vocês pegarem aí, quando ele era deputado, já tem denúncia de opositores que fizeram a ele sobre o que ele fazia com a gasolina. Falava que gastava tanto de gasolina, mostrava notinha para embolsar dinheiro. A rachadinha dos filhos dele, e quem ensinou provavelmente foi ele, não é? A toda aquela questão de tentar lavar dinheiro comprando imóveis no Rio de Janeiro. Então, Né? A gente tem também aquela questão da Val do Açaí, que eu não esqueci, onde ele contrata o quê? Uma funcionária comissionada para trabalhar para o Estado, mas o que acontecia é que a mulher trabalhava para a casa dele, mas quem pagava era o Estado. Então, tudo aí, isso daí é pequena corrupção perto do que aconteceu. Mas é pequena corrupção por quê? Porque ele sempre foi deputado de baixo clero, nunca foi líder de bancada, nunca foi presidente da Câmara, nunca aprovou projeto nenhum. Então a corrupção que ele poderia praticar é corrupção pequena. Ou vocês querem que ele rouba uma Petrobras? Da verba do gabinete, né? Sendo deputado de baixo clero? Não tem como. Porque ele não era convidado para participar de governo nenhum, né? Confrade, é complicado porque a gente vê assim, a gente vê a militância dele, da classe média ainda apoiando, mas vai chegar uma hora que o próprio povo vai enxergar que... Porque não tem jeito, confrade, ele tá pedindo socorro para a velha guarda. Ele só não pediu socorro pro Lula porque ficaria feio. Porque o Lula é outro articulador dentro do Congresso. Ele tá fora da política, assim, mas nos bastidores ele é muito forte, assim como o Michel Temer, como o Cunha, Sim. né, como esses grandes políticos que a gente vê da velha guarda. Quando o negócio pega, eles vão pedir socorro, e o Bolsonaro tá pedindo socorro. Como é que você pode nomear um cara investigado pela Lava Jato, né, proibido de sair do país? Teve que pedir autorização. Não, o cara é proibido de sair da justiça, né? E é capaz aí. Então, foi autorizado. Foi autorizado tudo. Mas quer dizer, é tudo interesse é tudo interesse particular dele devido à família dele que tá ficando exposta às investigações que tá chegando nos filhos dele. Mas eu gostaria de fazer um elogio também ao governo, para não dizer que eu só critico, que é o quê? Parece que o governo Bolsonaro tá fazendo o que o governo do PT deveria ter feito faz tempo. Que é o quê? Tentar colocar um freio nessa Lava Jato. Né? Já que o Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, né, vai votar no pedido para tirar o Deltan Dallagnol da Lava Jato. O Deltan Dallagnol, que todo mundo já sabe com quem ele está comprometido, já foi denunciado na própria mídia mainstream com quem ele estava comprometido durante a Operação Lava Jato. E a Operação Lava Jato é uma entrave para a economia do Brasil. Então, enquanto a Lava Jato existir, pode esquecer grandes empregos. Ô, confrade, mas aí é o seguinte. É o seguinte. Quando o PT, os partidos aí da oposição aí, do PT e os aliados do PT, que estavam aí na investigação da Lava Jato, os advogados
dessa galera diziam que esse grupo aí do Delayon, Sérgio Moro, toda aquela equipe ali, tava fazendo alguma coisa no sentido assim, de carta marcada em cima dos caras. Agora, aí todo mundo saiu pra rua, brigou, falou, aí elegeram o Bolsonaro. E essa galera do Bolsonaro, eles são a favor da Lava Jato. Que investiguem, continuem investigando. Agora, o Bolsonaro nomeou o Aras, que é o Procurador-Geral da República, e ele disse, com pouco tempo no cargo, já disse que é interessante que deveria acabar a Lava Jato. Agora, como é que fica a militância, o discurso do presidente? Não, então, a militância sempre vai existir. Aquela militância adestrada, fanatizada, que viu nele não sei o quê, porque, sinceramente, é um sujeito com pouca habilidade para fazer discurso, é um sujeito sem projeto de nação e é um sujeito muito pouco inteligente. Então, não sei como que a militância consegue se sustentar. Não, mas agora eu quero saber o seguinte, confrade. O Procurador-Geral da República, que é o Aras, nomeado pelo Jair Bolsonaro, ele diz que a Lava Jato tem que acabar. Como é que fica o gado que tava na rua brigando? Agora ele vai ser a favor? Porque um nomeado do Bolsonaro... O gado vai continuar apoiando entendeu? o Bolsonaro enquanto tiver comida na mesa. É isso que é estranho, que eu não consigo entender o seguinte, porque... Se os partidos, se os advogados dos partidos lá do PT, PCdoB, PMDB, estavam tudo envolvido, dizia, há uma perseguição, tem que acabar com a Lava Jato. Todo mundo dizia, não deve acabar. Aí Bolsonaro chega e nomeia um cara e fala, tem que acabar. E todo mundo agora vai falar, agora realmente tem que acabar. É isso que eu não entendo. Ficou meio esquisito isso, né? Mas o Bolsonaro, ele é um cara esperto, porque ele sabe que se a Lava Jato continuar, o projeto, assim... O que o Brasil está precisando não vai conseguir. O Brasil acaba sendo prejudicado. Não é nem o governo Bolsonaro, a Lava Jato prejudicou o Brasil. Qualquer governo, seja o Temer, seja o Dilma ou seja o Bolsonaro, a Lava Jato prejudicou o Brasil. Porque a forma como é conduzida não é para combater a corrupção, é para combater os empresários brasileiros e as indústrias brasileiras. É diferente uma coisa da outra, né? Mas é o seguinte, você me perguntou sobre o discurso como é que fica. Fica da seguinte maneira, já dizia um certo pensador, que a política se faz como podemos e não como queremos. Ele está tendo que fazer a política como ele pode, não como ele quer. Não, mas o que ele vai falar para o eleitorado dele, o confrade, dizendo assim, ele é um defensor da Lava Jato, tem que investigar, tem que prender. O próprio cara que ele nomeou diz que isso tem que acabar. E como é que fica o discurso dele? Diante do eleitorado dele. Continua ou para a Lava Jato? Os discursos mudam. Ou jogar para a torcida, confrade? Os discursos mudam com o tempo. O Lula, se você pegar nos anos 80 ou 90, não sei, mas eu vi esses dias na internet, o Lula era a favor do quê? O cara vier te assaltar, você matar o cara. Não, sim, concordo. Hoje em dia o discurso dele é diferente, não é? Então, os discursos do Lula nos anos 80 e 90 praticamente seria totalmente contra uma reforma da Previdência. No governo dele teve reformas, né, que não foram tão boas para o trabalhador, mas que são necessárias dentro desse esquema. Hoje é isso, confrades, a gente vai abordar mais sobre esse assunto. Estamos juntos e não se esqueçam de se inscreverem no canal. Um abraço.